É uma pessoa que é produtiva, ela produz várias atividades, mas com um ponto muito interessante, que é fazer essas atividades em menos tempo possível, de maneira assertiva. Porque não adianta nada eu fazer um monte de coisa e ter que refazer depois. Então é mais fácil eu fazer menos coisas, mas fazer do jeito certo, logo de cara, porque eu não preciso ter retrabalho. Seja bem-vindo a mais um episódio do Pode Ser Franca, esse podcast que é destinado a você empreendedor, a você que sonha empreender e a nós clientes para sabermos o que tem de melhor no mercado. E eu sempre trago especialistas aqui, profissionais de várias áreas, desde construção civil até empreendedora, mentora, mentores. E hoje eu estou com um especialista numa coisa que não te volta mais. Imagina o seu bem mais precioso. Seu bem mais precioso... Você pode ter pensado que é seu filho, sua casa, não sei, seu carro. Mas não é, é o seu tempo. Aquilo que você gasta, ele não tem mais retorno. Se transforma a memória e às vezes a gente até esquece, né? Então eu estou aqui com ele que tem apenas 26 anos, mas já se tornou referência quando o assunto é produtividade e gestão de tempo. Com uma visão estratégica e prática, ele ajuda profissionais e empreendedores a dominarem o seu tempo e alcançarem alta performance, sem perder a qualidade de vida. Além de ser especialista no tema e mentor, ele também é fundador e host do Life Club Podcast, direto de Ribeirão Preto, onde compartilha insights valiosos sobre gestão, negócios e desenvolvimento pessoal com grandes nomes do mercado. Se você sente que o tempo está contra você, talvez seja porque você ainda não ouviu o que ele tem a dizer. Então vamos receber com muita energia Matheus Caldeira! Seja muito bem-vindo, Matheus! Gabi, obrigado pelo convite. É um prazer, né, e uma honra estar aqui com você. Hoje eu tô na cadeira de entrevistado, normalmente eu que entrevisto as pessoas. E aí, como você tá se sentindo? Nossa, a gente fala que não tem um nervosismozinho, agora a gente sente, né, o que os meus convidados sentem, e a gente fica... Vamos lá, mas vamos entregar um conteúdo bacana aí, vamos ajudar a galera a melhorar o tempo. Sim, você tem feito um excelente trabalho com o seu podcast, eu venho acompanhando você com as perguntas, os entrevistados são de excelência mesmo, traz muito conteúdo para nós aqui que está na área do empreendedorismo. Para quem não segue o Matheus, gente, siga lá. Como que é as redes sociais do... Vamos lá, gente. O meu Instagram, ele é @Matheus, com 2 S e TH, Caldeira. Dificultou pra gente. Dificultei, gente, mas os outros já tinha. E o Life Club Podcast, lifeclub.podcast. Certo. Muito bom. Eu quero começar com a primeira pergunta. Às vezes a gente acredita que o nosso dia é cheio, lotado. Muita coisa para fazer. Isso significa que estamos sendo produtivos? Não necessariamente, tá? Depende muito. A produtividade em si, vamos contextualizar aqui a produtividade. Claro. Produtividade é produzir uma atividade. Uhum. Então, a gente, que é uma pessoa que é produtiva, ela produz várias atividades, mas com um ponto muito interessante, que é fazer essas atividades em menos tempo possível, de maneira assertiva. Porque não adianta nada eu fazer um monte de coisa e ter que refazer depois. Então é mais fácil eu fazer menos coisas, mas fazer do jeito certo, logo de cara, porque eu não preciso ter retrabalho. Uhum. Aí a gente fala do processo, já vou começar a falar umas coisas muito doidas aqui pra vocês, tá, gente? Por favor, eu quero Vamos saber. Lá. Quando a gente fala da linha produtiva, lá de... Não vou lembrar do Ford, a gente fala linha de produção. Então, cada um a gente vai fazendo etapas. Se a gente faz isso no nosso dia a dia, é muito gostoso. Quando eu pego um mentorado para montar uma rotina, a primeira coisa que eu pergunto, tá preparado? Porque assim, se a gente faz uma rotina muito organizada, sabe o que tem que fazer, evita que a gente esqueça. E o tá preparado você está disposto a cumprir o que você mesmo prometeu a você? Exatamente. Aí vamos pensar aqui já, vamos falar assim, se eu falo que eu vou acordar às 6 horas, e eu acordo às 6h10, eu já negociei o trato que eu fiz comigo mesmo no dia anterior. Então aqui tu tá procrastinando uns 10 minutos. E 10 minutos é muita coisa, gente. 10 minutos, aí você vem na percepção de tempo. Aí vamos lá, 10 minutos na fila de espera do hospital, 10 minutos na esteira, 10 minutos você mexendo no celular. É percepções diferentes, mas é o mesmo tempo. 10 minutos na esteira é uma eternidade. Pra muitos é. Pra quem gosta às vezes não é tanto, mas assim, são 10 minutos. E acaba que a percepção afeta a pessoa. Uhum. Quando a gente fala desse tempo. O que a galera faz? Ela quer fazer um monte de coisa, faz mal feito e reclama que não tem tempo porque tem que refazer.
entende? Ou não sabe dividir as tarefas que tem que fazer. Nossa, é desesperador refazer trabalho. Desespera, porque Na linha de produção, a minha família tem fábrica de massa de pastel. Quando esquece de colocar um detalhinho, que às vezes é o código de barras, não. A data de validade volta toda aquelas toneladas de massa para você refazer aquilo. É desesperador. Imagina na rotina do dia a dia, no todo dia. Imagina isso, como que fica esse peso mental pra pessoa. Exato, as pessoas acham, tipo assim, é coisa simples. Coisa simples que a gente tenta fazer de um jeito rápido, que acaba não fazendo bem feito. Vamos pensar, coisa mais baboseira que eu vou falar aqui em questão de Nada exemplo, é baboseira. tá? Vamos falar. Sabe quando você vai colar uma etiqueta lá pra precificar o produto? É mais fácil você tirar do negócio e grudar ela, ou você desgrudar ela pra colocar um novo preço? O pessoal cola em cima. Cola por cima, Aham. tenta dar o jeitinho brasileiro. A maioria, né, que até a a gente Zara faz isso, gente. fala. É, Eu entendeu? já descobri que eles estavam mentindo quando eu olhei a etiqueta de baixo, que eu via que o preço às vezes estava menor do que o da promoção. Faz, por quê? Porque a gente tá preguiçoso. A gente tá com uma tecnologia muito forte, a gama de arsenal tá muito forte hoje pra gente. Só que a gente quer tudo fácil. A gente vê jovem fazendo trabalho pelo chat GPT, tanto que aí a pessoa vai lá, o que desenvolveu muito recentemente é a comunicação. Por quê? Porque a galera só tá aqui. E quando a galera só fica aqui, você não tem percepção das coisas ao seu redor. E aí você vai olhar e fala assim, não, mas eu sou muito produtivo, eu faço um monte de coisa. Beleza, mas e a qualidade desse trabalho? Como que tá sendo feito? Aí o pessoal fala assim pra mim, mas você tem que trabalhar muito. Cara, eu trabalho 4 horas por dia. Uau, 4 horas? meu sonho. 4 horas por dia. Por quê? Mas eu faço as coisas certas. A minha rotina ela é baseada no tempo que eu entendo que eu tenho mais energia. Por exemplo, olha as análises que a gente faz, tá? Eu faço todas as análises quando eu falo com os mentorados. A gente faz assim. Eu entendi que o meu horário, quando eu acordo de manhã, eu tô muito devagar. E eu sou um cara acelerado. Então, o meu horário de pico de energia é à tarde, que é onde eu mais produzo. Então, eu vou fazendo as minhas coisas que vai ser o meu autocuidado, vai ser a minha academia de manhã, pra eu ir ativando esse Matheus pra à tarde ele focar no trabalho. Que interessante, é um autoconhecimento. É um autoconhecimento, que é o que falta pra muita gente. Elas querem se encaixar. Uau, veio até uma musiquinha aqui, ó, pra confirmar. Você vê, né? Mas é tipo isso. Autoconhecimento. Exato. E aí, o que é a pior coisa, que é o que a gente falou agora? É distração. A galera se distrai muito fácil e vai fazer. Quantas vezes você não tá mexendo na panela com o celular na mão? Você vai fazer aqui, ou cagou aqui, ou você escreveu a mensagem errada. Exatamente. Alguma coisa tá errada. Não, e tem muita gente aí, Matheus, que fala que, nossa, eu sou multitarefa. E tem um orgulho e bate no peito. Eu faço várias coisas ao mesmo tempo. Falam que mulher é assim. Eu não sou assim. Ó, eu tô aqui, ó, viu? A musiquinha saiu, não era pra ter saído. Eu tô postando o vídeo dele, que eu acabei de fazer um corte dele, entrevistando ele. Por quê? Porque eu estou no 100º, sei lá quantos programas. Se você for olhar ali, a gente já gravou mais, quase 180 programas. Eu consigo, talvez, um pouco, mas não deu muito certo, você viu, né? Exato. Saiu ruído aqui. Exato. E na hora que você tava mexendo, certeza que alguma coisa que eu falei, tu não pegou. Ah, com certeza. Porque você já viu que você tenta fazer muitas coisas ao mesmo tempo, você não consegue fazer nada bem feito. Não. Você pode fazer feito, mas o bem feito, e aí entra o contexto da alta performance. Entende? Vamos pensar assim, o cara é muito bom jogando bola, mas ele não joga bem todos os esportes. Ele joga aquele especificamente, porque ele é especialista naquilo lá. E isso tá faltando no mercado. A gente vê, vamos falar assim, eu falo muito nos podcasts do Life, eu falo muito. Tá faltando especialista no mercado. Você coloca, vamos supor, um médico. Você tá vendo um monte mais de clínico geral do que um cara muito bom no que ele tá fazendo. Específico. E aí, quem é muito específico, se destaca. E cobra mais caro. São os peritos da área, né? Exato, você tem que ter perícia no que você faz. E o referência. Quero fazer um podcast de empreendedorismo. Ó, tem o Pode Ser Franca, tem o Life Club. Já virou referência. Exato. E lá, aí já... Nossa, tô falando um monte de coisa, né? Vamos lá. Não, mas é pra falar um monte de coisa. É porque eu sou acelerado, gente, entendeu? Então, tipo, a gente vai pegando vários ganchos. Tanto que ele é acelerado que ele trabalha 4 horas só. Imagina o tanto de coisa que ele faz. E é porrada. Muito entendeu? bom. E eu trabalhei em vários lugares diferentes. Eu trabalhei em, vamos falar assim, nomes, mas eu não vou fazer merchan, mas é uns nomes tipo assim. Sim. Eu trabalhei em cinema. Então, em linha de cinema, aqui, ó, você vai... Vendeu pipoca, pipoca, tá. Você vai fazendo isso o tempo inteiro. Uma sequência. Linha de produção, uma sequência. E aí você vai lá, depois eu trabalhei em venda de tapete, jogar tapete, voltar e alinhar.
pá. Então você vai pegando essas produções, você entende como você otimiza tempo. Todo mundo que trabalhou comigo falou assim, cara, como é que faz pra, tipo, cara, você quase não... Teoricamente você trabalha rápido, mas sempre tá arrumado o setor que você tá. Que incrível. Principalmente lá eu trabalhei na Havan. A Havan sabe que a loja de departamento é... Sim, o pessoal, sim. ele não olha tapete, tipo assim, eu vou levantar, o pessoal joga. Joga o tapete, Deus não dá. Parece que tá igual, tipo, jogando dinheiro pra cima, sabe? Só com um negócio muito pesado, entendeu? Então, assim, a galera é muito louca. Fica a dica aí pra quando você for olhar tapete, Gente, pelo amor de Deus. facilita o trabalho das pessoas. Exato. Quando o atendente só pode ir embora com a loja toda arrumada, gente. Vocês estão acabando com a gente. Quantas vezes, ó, ficava até 11 horas, meia-noite, aí ela fechava às 10. E a gente lá, só pra arrumar tapete. Meu Deus. E arruma, então, assim... são desafios. E em todos esses trabalhos, eu trabalhei muito em restaurante. Então, você entende que é uma coisa mais rápida, mais fast, né? Que é o tal do fast food. Que a gente vai entendendo como que funciona. Sim. E aí eu comecei a implementar algumas coisas na minha vida desses vários trabalhos. Sim. Porque eu fui entendendo também ao longo do tempo, eu fui líder em todos, tá, gente? Todos, eu tenho 26, eu já rodei 9 empregos. Uau. 9 empregos, cada um de diferente, eu subi de cargo em todos. Sim. Todos. Porque eu sempre fui essa pessoa que entrega. Por quê? Porque aí já vem essa organização. Nossa, você é muito organizado. Ai, não sei o quê. Aí o pessoal foi falando pra mim, cara, me ensina a me organizar. Aí eu falei assim, tá. Tipo, dava dica, tipo, ó, o cara faz assim, 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 tudo mais. E o pessoal, eu comecei a entender o jogo da internet durante um tempo, no ano passado principalmente. Tem que vender o que você consome e o que você faz. Aí eu falei, cara, o que eu posso vender? Aí eu comecei a ouvir assuntos de produtividade e tal. Eu falei assim, cara, estilo de vida. Eu falei, cara, que interessante. Eu já sou isso. Falei, interessante. Eu fui pesquisar. Falei, por que eu não posso ensinar isso? E aí teve uma frase que mudou muito a minha vida. Lembra que eu era da linha de produção. Pá, fazer. E aí eu li uma frase que fala, a mente sempre vai ganhar mais dinheiro que o braço. É isso. É exatamente isso. Eu vi o Thiago Brunet falar isso. E aí mudou um pouco do meu jogo, porque eu entendi. Falei, cara, eu sou tão bom na produção aqui, fazer. E se eu ensinar as pessoas como faz? Eu ganho pra ensinar. E aí eu falei, então eu vou ensinar produtividade. Fui me especializando. Pra você ter uma noção, aí eu saí do meu antigo emprego, me dediquei uns 8 meses de estudo puro. Gente, não rentabilizava nada, tá? Era só estudo. Investimento também. Investimento. Vixe, fiz um monte de curso. E aí, somando tudo, em 18 meses, eu fiz 6 cursos de desenvolvimento pessoal. Uau. Eu fui para pelo menos 5 eventos presenciais, aprendendo muito sobre o assunto. E também fiz 3 formações. Uau. Virou especialista. E você pensa o quê? Em um ano, 18 meses? Um ano e meio, vai, 18 meses. Otimizou muito tempo mesmo. Muito. E aí você pensa, tipo, tem gente que faz uma faculdade a vida inteira. E assim, não tô falando que eu sou melhor que ninguém, tá, gente? É uma coisa assim, a gente tá colocando que estamos falando de tempo. Vocês falam que vocês não têm tempo, eu peguei pandemia, eu peguei um monte de coisa, tipo, pô, precisava pegar ônibus, precisava ir a pé. Não gostava muito de ônibus, então eu andava muito a pé. Então eu andava a pé. Aí depois que eu fui ter um carro... Aquele calor de Ribeirão Preto, meu Deus do céu. Ribeirão é assim, no mínimo 30 graus com sensação de 40, quase todos os dias, quase. Uau. Então a gente vai pegando essas coisas e começa a se observar. Aí entra o que a gente falou do autoconhecimento. E eu falei, cara, vamos começar a tentar ganhar dinheiro de um jeito e tudo mais. E, gente, vocês precisam. E aí, o que é o ruim? A consciência da galera. Precisa mais, não quer investir. Quais são os maiores erros, assim, quando o assunto é produtividade no dia a dia da galera, que você vê que a galera erra mesmo? Querer abraçar o mundo, esse é o primeiro de tudo. Querer abraçar tudo. Aí eu falo assim, Gabi, pode fazer isso aqui? Faço. Isso aqui, faço. Não sabe falar não. Não sabe falar não. Então já é uma parada meio assim. Pô, não sabe falar não, cara. Tipo, e aí, o que é o jogo? Imagina quem faz isso, dizer Matheus. Não sabe dizer não. Então, tipo assim, sei lá, tem teus filhos. Mãe, faz um negócio pra mim. Faço. Não sei o que. Aí você tá fazendo, e aí tu taca a tua panela no fogão lá. E aí tu põe fogo na sua casa. Entende? E aí, olha aí que a galera quer fazer um monte de coisa. Então, a primeira coisa é saber se posicionar. Dizer não pra algumas coisas. Tem que dizer não. E sem a necessidade de se explicar. Ai. Isso aí doido, hein? Isso aí pega. Porque a galera... A primeira coisa que eu falo para meus mentorados é assim. Começa a falar não e não se explica. Eu acho que eles são mais difíceis do seu curso. Eu acredito que é uma das coisas mais difíceis do ser humano de falar não, porque, poxa, se eu falar não, eu não vou ser útil. E aí eu não vou ser mais necessário. Aí eu não vou ser mais amado. E daqui a pouco eu vou ser rejeitado.
É pertencimento a algum lugar, a sequencial. pessoa quer ser aceita. E, tipo, não precisa ser aceito. Eu fui entendendo isso ao longo do tempo. Eu era a pessoa, de verdade, quando eu era no colegial, eu era o famosinho do colegial, sabe? Aquele cara que popular. falava com todo mundo, popularzinho. E aí na faculdade eu fui falando com os veteranos, e fui indo, né, os 3 anos ali e tudo mais. Então, tipo assim, eu sempre fui muito de conversar. Só que, sabe quando você não tinha amizade? Não tinha profundidade. Amizade, exato. Aí eu tava até brincando com minha mãe esses dias pra trás, que a gente saiu pro meu aniversário, né? Meu aniversário Inclusive, foi ele esses fez dias. aniversário. Parabéns, ao vivo aqui. Ao vivo não, né? Gravado, mas parabéns, Matheus. Obrigado, Gabi. Incrível, E de 26 verdade, aninhos. 26 aninhos. Top. Olha Com essa aí. consciência. Meu, Nossa, você vai eu acho muito que eu tô longe. atrasado, hein, gente? Atrasada aonde? Eu Atrasado. comecei a aprender aos 35. Mentira que você tem mais de 30, Eu tenho Gabi. 39. Caraca, gente. Ai, fiquei feliz, gente, agora. Gente, eu achei que tinha uns 30 no máximo aqui. Como assim? Eu tô, vixe. Me respeita, tô quase dos 40. É, tipo isso. Então, Gabi, assim, a gente começa a entender primeiro esse não. E a gente começa a entender que pessoas, vamos falar assim, fazem sentido hoje. Mas amanhã não pode não fazer mais. E você tem que estar preparado pra perder, entre aspas, essas pessoas. Porque você vai embora desse mundo, você vai embora sozinho, você e Deus. Ninguém vai querer morrer junto Entende? com você. Ninguém vem com você. Muito difícil. Assim, 0,0001% de chance. Então, assim, pô. E aí, então você não tá grudado com a pessoa. Eu posso fazer amizade com você agora. Só que aí a gente vai vendo, alinhando a visão de um do outro. Uma hora ela pode fazer assim. E aí, tudo bem, até aqui a gente fez amizade, mas aqui não faz mais sentido. É entender e aceitar o tempo das coisas. E deixar o que tem que ir embora pra trás. Isso é doloroso demais. Dói, não vou falar que não dói, pô, dói pra caramba. Vamos falar de aniversários. Esse ano foram 6 pessoas no convitinho que eu fiz. Que a gente saiu pra jantar. Ano passado foi uma pessoa. Ano retrasado tinha 2 mesas com umas 20 pessoas. 40 pessoas. Uau. E aí eu comecei a postar no ano passado. Olha! Olha a diferença. Então se reduziu uma mesa de 40 pra 6. Como foi pra você? De verdade, no começo eu fiquei meio assim, né? Porque tenho esse calor, sei lá, eu entendo muito de signo, mas eu sou pisciano, então a pessoa é mais amorosa mesmo, né? E assim, eu fico meio, tá, mas beleza, faz parte. E aí você começa a pegar outras coisas. Foi uma decisão que você vai. fez, né? É decisão. E o Totalmente preço? Decisão, é o preço. Porque a gente olha, dos eventos que eu vi uma palestra do Thiago Nigro, que foi assim, que mudou muita coisa, tá? Ele falou que o time, quando não tá alinhado com a visão, a pessoa pode ser muito boa. Só que se ela não tiver a visão, ela tá remando o contrário, ela tem que ser descartada. Então eu falei, tinha muitas amizades que na época me faziam bem. Só que não tinha visão onde que eu quero chegar. Tava me atrasando. E quem são esse tipo de pessoa, gente? A pessoa que te chama pra baladinha todo final de semana. Você vai falar que você vai acordar cedo pra ir pra academia. A pessoa te chama pra ir tomar um café na padaria pra comer 50 lanches. Tomar um café da manhã de rei. E assim, aqui que a gente perde um pouco da noção. Quem você fala assim, cara, eu não quero ir, não vou. A pessoa fala, ah, não, mas não sei o que, vai por quê, não sei o que. Pô, respeita a decisão da pessoa de não querer ir. E amizade, no meu olhar hoje, é isso. Minha amizade é assim com as pessoas. E pra você ter uma noção, Gabi, eu moro em Ribeirão. Os meus 2 amigos mais próximos, um é de Catanduva e o outro é de Uberlândia. Tem uma noção? Uau. A visão tá legal, a visão tá igual. E a gente conversa, as conversas batem, todo mundo se ajuda. A gente a gente brinca que fala, dá mentorias entre si, um pro outro, pra todo mundo crescer. Isso é uma verdadeira amizade. Caramba. Mas isso é uma outra mentalidade, né? É muito. E falar assim que eu mudei essa mentalidade foi 2 anos pra cá. Não, começar a falar de visão. Ter uma visão. A maioria das pessoas não tem visão de futuro. Não tem objetivo. Estão perdidas aí nessa agenda caótica e não sabem nem o que estão fazendo. Exatamente. A maioria. Exatamente. Não sabe como que vai estar daqui 2 anos, 5 anos. Exatamente. A gente tem que começar a pensar nisso. Tem, e tem que se planejar. Sabe, eu dei aquela frase que fala assim, se tá com medo, vai com medo mesmo. Pô, você tem que se planejar, gente. Planeja um pouquinho, pelo menos, pra você ir. Claro que você não vai ficar procrastinando, não vai fazer, mas planeja alguma coisa, tipo, sabe? Você não tem... O objetivo final é um só, mas você tem vários caminhos. A pessoa, ela quer se apegar, vou com medo nesse caminho. E mantém. Esse que apareceu E agora. dá errado. E dá errado, entendeu? Então, tipo, vai nesse. E tem um leque de opções. Você pode chegar no seu objetivo com outras coisas. Não deu certo essa, vamos testar outra. Uau. E quando perceber que você pegou o caminho errado? Tem pessoas que insistem no erro. Quais são os sinais desse caminho? Que fala, olha, não é esse caminho aqui. Tem gente que tem aquela frase famosa, olha, se você pegar
no trem, você pega lá o trem sentido ao contrário, desça o mais rápido possível. Mas para você perceber isso, como que acontece? Quer uma palavrinha? Quero. Resultado. O resultado, literalmente, ele resolve tudo que você precisa. Se você tá indo, você não tá vendo nenhum resultado, pra que eu vou continuar? Aí a gente entra, aí vamos pegar lá no comecinho, tá? Vou pegar no comecinho, vamos montar aqui pra galera entender onde que tá o resultado. Eu tava pesando 100 quilos, tá, gente? Em 2021 ainda. 100 quilos? 100 quilos. Uau! Tava num grau de obesidade legal. E aí eu falei assim, tá, eu preciso emagrecer. A minha visão era emagrecer. Ponto. Emagrecer, chegar ali nos... Eu tenho 1,70 de altura, então eu falei pelo menos 70 quilos. Então eu precisava perder 30 quilos. Uau, são 30 quilos, é muito, 30 muito quilos. peso. Você vê que já te falei que eu já perdi mais. Então vamos lá no caminho que foi isso. 30 quilos. Eu falei, tá, eu preciso de no menor tempo possível fazer isso. Aí eu fui pesquisar, vamos pensar, se eu perdesse 2 quilos por mês, eu perderia os 30 quilos em quase 1 ano e meio, 2 quase. 1 ano e meio. Eu falei, não quero 1 ano e meio, pô, é muita coisa. Vamos tentar reduzir. Então eu reduzi um caminho. Aí eu fui lá olhar qual que é o arsenal de possibilidades de eu emagrecer. Comendo menos, ok. Fazendo academia, aqui. Melhorando meu sono e ajustando e estressando menos. Opções. Peguei aqui, deu certo, consegui implementar. Peguei isso aqui, deu certo, consegui implementar. Vou pegando. Você tem dicas para conseguir implementar? Porque as pessoas sabem o que tem que fazer, elas sabem. É claro, é nítido. Tipo, eu preciso emagrecer, comer menos, fazer exercício físico. Mas as pessoas não conseguem implementar. Conseguem por uma semana, às vezes 2, 1 mês, e depois abandona. Vamos lá. Tudo que você faz tem um planejamento, tá? Que a gente tá fazendo aqui um planejamento, vamos falar de estruturar uma rotina. E quando fala que é planejamento a longo prazo, então, meu Deus, como você falou, 1 ano e meio é muito tempo. 1 ano e meio. Pra mim era muito tempo, na minha percepção. Eu falei, eu não quero ter esse corpo 1 ano e meio. Porque te trazia sofrimento. Exato. Então eu entendi. O que eu preciso fazer? Aí eu fui lá, beleza, eu fiz tudo isso. E eu, no primeiro mês, quando eu implementei tudo isso, e foi aos pouquinhos. Primeiro foi alimentação. Gabi, eu comia, tipo assim, de verdade. Tá preparada pra ver o que eu comia? Uma pizza inteira. Antes. Olha como que era, gente. Era uma pizza inteira. Lanche do Burger King, lembra do 2x15? Eu pegava 4. Uau. E era bom, hein? Bom. É bom. Eu pegava 4. Comia os 4 de boas. E sempre com uma coca, tá, gente? 4. Coca refil. 4. Coca refil. Pá, e batatinha de vez em quando. Entendeu? E aí, beleza. Eu tô com fome. Eu comia isso. Pedi aquela esfirra lá do Habib's, era o combinho de 25. 20. Mandava pra dentro. É óbvio que eu ia estar daquele jeito. Era óbvio. E eu não fazia atividade física. Então eu falei, eu vou pegar esses 4 lanches, deixa eu reduzir primeiro. Eu não vou tirar os 4. Boa, Matheus. Eu fui lá e, tipo assim, eu falei, vou fazer metade. Me apertar em 2. E trocar uma coca por uma coca zero. Primeira implementação. Um ajuste. Depois, um ajuste. Academia. Na época, tava finalzinho de pandemia. Tava umas coisas que não tava abrindo ainda. Sim. Então eu falei, pô, vou botar uma máscara, vou caminhar na rua. E aí eu falei, caminhar, né? Caminhar já mesmo, foi lá puxar o ferro e se matar. Não, por enquanto tava de boa. Depois que eu fui pra academia, 1 ano depois. Mas assim, eu fui lá caminhando na rua. Lá em Ribeirão, tipo, tem uma avenida gigantesca onde que eu moro, né? Eu moro lá na João Fiuza, lá em Ribeirão. É lindo. Então, tipo assim, você pega lá e eu ia até o bairro que tava construindo, que era o bairro Olhos d'Água. Que hoje já tá um bairro mais construído. Então, tipo assim, eu andava 2,5 e voltava pra casa 2,5. Andava reto. Todo dia. Tinha uma subida e tal, todo dia. Eu tava até brincando com o pessoal que tava vindo comigo durante a viagem, que eu tava olhando, sabe, os stories que você olha, as recordações? Gabi, de verdade, hoje eu ainda sou bem disciplinada, mas eu sou algumas coisas e eu acabo trocando em questão de academia. Mas hoje, naquela época, eu era muito fissurado. Eu era muito fissurado pra ter esse resultado. E aí entra, já dando um gancho pro meu método. O meu método de trabalho, que eu entendi, eu era obcecado. Eu tava obcecado em querer emagrecer. Obcecado. É saudável ser obcecado? É. Até quando é saudável? Até quando aquilo lá vira você abdicar de coisas importantes na sua vida. Não adianta ser obcecado, vamos falar, no que eu tava obcecado, em fazer tanta academia e não ter um tempo com a minha família. Tá, entendi. Entendeu? Eu ficar tipo, vamos sair pra comemorar o aniversário da tua mãe. Não, eu tô indo pra academia. Entendi. Tem muita assim, gente sabe? que faz isso. Muita gente faz. Não vou na festa porque eu quero comer bolo. Ou vai na festa e leva Exato. marmita. Não, tudo bem, eu respeito. Mas, fica esquisito, Entendeu? né? Tipo assim, a gente pô, se incomoda. Tem que se Brincadeira, importar. gente. Tipo assim... Os gordinhos se incomodam.
assim, pô, leva a marmita, beleza, entendeu? Pô, vai comemorar o aniversário da mãe, faz alguma coisa diferente, viaja. O pessoal, ele tá muito extremista. A gente entrou num mundo muito extremista. Posicionadíssimos, né? Aí, tipo assim, o que é isso daí, gente? Ou você é cristão, você não é. Ou você é direita, você é esquerda. Tipo, tá muito. Óbvio que tem que ter um posicionamento, mas, tipo assim, sabe? Ou você treina a semana inteira ou você não treina. Pô, vai 3 dias na semana, 2 dias, não sei, alguma coisa assim, sabe? E a galera não. Aí a pior coisa, não tenho tempo. Essa desculpa, gente, não cola comigo, vocês. E meus mentorados, eles entram com essa, não tenho tempo. Tem. Eu vou lá e destrincho. O que você vai no teu dia a dia? Pá, nessas horas aqui. Aí a primeira coisa, né? Sono. Tem que dormir, tá, gente? Primeira coisa. Tem que dormir 8 horas dormir. mesmo? Ou tem gente que funciona bem com 5 horas? Tem gente que funciona bem com 4 horas? Eu escuto de tudo aqui, viu? É, normal. Esse é fake, tá, gente? Vamos lá. Já saiu um estudo científico. Se eu não me engano, saiu num paper da Nature, da pessoal de neurociência, que falou. Eles fizeram um estudo, tá? Agora, vamos lá. Vou tentar detalhar ele, tá? De um jeito pra você entender. Tá. Pessoas que dormiam menos de 7 horas por noite, elas tinham um desempenho. Pessoas que viravam à noite, tinha outro. Pessoas que dormiam entre 7 e 9 horas por dia, outro. E pessoas que passavam de 9 horas por dia, outro. Quem teve o maior desempenho, eles fizeram um teste num papel. Não lembro especificamente o teste, mas fizeram um teste. Quem teve o maior desempenho, na verdade, vamos lá, quem teve a maior percepção de desempenho foi quem dormiu menos. Pô, produzir pra quem não dormiu, produzir pra caramba a noite inteira. Que é o pessoal que fala, trabalha a noite inteira. Aí o pessoal que dormiu muito falou, putz, não produzi tanto. Aí chegou o resultado. Quem chegou na performance máxima foi quem dormiu entre 7 e 9 horas. Pronto. Então a gente achou um tempo. Eles acharam um tempo. 7 a 9 horas. Nem mais e nem menos. E aí tu tem que achar entre 7 e 9 horas onde que você se encaixa. O padrão do sono é esse. Você se encaixa. E aí a primeira coisa que eu ajusto com os meus mentorados é isso, sono. E é biológico também, não dá pra ir contra o seu corpo. Exato. Quem acredita que, eu não tô julgando também, tá? Mas eu já ouvi muito falando, nossa, 4 horas por noite é o suficiente pra mim. Mas, gente, tem o ciclo circadiano, tem o ritmo todo do corpo, produção de melatonina, de cortisol, de adrenalina, recuperação cerebral. Tem muita coisa envolvida que em 4 horas talvez não é bem desempenhada, não tenha a melhor performance mesmo. Exato. Aí você vai falar assim, tá, eu faço tudo isso em 4 horas pra tá tomando remédio. Ou toma remédio, ou tá passando por estresse demais. Tem as consequências disso. Porque o ser humano, ele foi feito pra comer, pra dormir, pra se reproduzir. Sim, me ponto. É isso. A gente foi enfrentando pavão e virou tudo isso de hoje, entendeu? Mas a ideia era essa. O desejo de pertencer, né? E aí veio muitas coisas pra frente e tudo mais. Mas assim, quem produz bem, quem tem performance, tem sono. Sim. Tem muito. Tipo assim, o sono é obrigatório. Tanto que quem começa a fazer exercício físico dorme melhor. Exatamente. Se sente mais descansado. Com certeza. E aí o pessoal fala assim, eu tomo boas decisões quando eu tô muito acelerado, às vezes assim, né? As boas decisões, elas vão vir se você tá descansado. Porque a tua cabeça tá aqui e tem que estar focado. Que é o que eu te falei, não fazer 2 coisas ao mesmo tempo. Porque você concorda comigo que o Flávio Augusto, ele tem mais de 10 mil funcionários. Uma decisão dele afeta 10 mil famílias. Por isso que ele tem que dormir bem. Entende? Sim, sim. Você pode ser um empreendedor, né? Vamos lá, grande. Tem um mentorado meu que ele tem 500 funcionários. Que é bastante já. Muitas pessoas. Já é médio porte, entendeu? Então, tipo assim, e aí? Uma decisão dele. E ele dormia às 5 horas por noite. Eu falei, cara, você vai dormir mais? Pode dormir? E como que você consegue ajustar? Porque não é questão de dormir mais, é questão de uma mentalidade. O cara pode deitar 10 horas da noite e tá fuzilando a cabeça lá, como, meu Deus, eu preciso ainda pensar nisso. Como que você consegue ajustar essa mentalidade no seu mentorado? Aí entra a segunda letrinha do meu método. Planejamento. Tem que ter planejamento. E não é um planejamento, tipo assim, vamos falar de metas. Planejamento de metas. No comecinho do ano, você não viu várias pessoas, eu vou fazer 200 treinos no ano. Eu vou parar de comer não sei o quê. Tá, e aí? Vai parar? Como? O como é de Deus. Você vai fazer tudo isso? Vou. Como? Onde? Aí você entra na ferramentinha de gestão que a gente falou 5W2H, né? Que aí a gente vai lá e eu implementei na vida pessoal e falei, gente, tem que ter um 5W2H para todas as suas metas pessoais. Explica também. um pouquinho o que é o 5W2H. Vamos lá. É o que,
quando, onde, quem, por quê. Tudo isso tem que estar numa meta que você traz. Ô, Matheus, mas eu tenho que pensar em tudo isso Tem. todo dia na minha vida. Tem. Se você não tem resultado, porque você não faz isso. Se fizesse, dá trabalho? Dá. Mas dá mais trabalho você ficar reclamando da vida pro teu cônjuge, pros teus filhos, reclamando da vida igual um doido, ou você pegar e resolver o problema. A gente fica falando muito do problema e não resolve. E quem eu entendi, identifiquei um padrão. Quem prospera, resolve o problema, não fica falando dele. Ai, E aí eu comecei a resolver o problema. doeu Comecei a essa resolver aí, esse hein? problema. Exato. E aí eu falei, ó, agora eu sou um resolvedor de problema. Eu arrumo problemas dos meus mentorados. Uau. Todos. E assim, gente que fatura legal. A gente tá no curso do Profissão Palestrante, tem mentorados meus aqui. Uau. Pergunta pra eles como tá a rotina deles hoje. E quando eles me conheceram. E quais são os benefícios de um ajuste de rotina? Vamos lá. Quais são os principais que você vê? Principais. Eu vou Peraí, falar. peraí, antes, desculpa. O seu método. M. Vai, continua. Você Vamos entrou lá, no P. O método que a gente falou, que eu brinquei, eu falei, o método OP é obsessão, planejamento e execução. Ah, tá. Se você não tem isso, você não consegue. Eu não consigo, eu posso ter obsessão. Só que se eu não executar, não tem resultado. Eu posso executar muito. Só que se eu não tiver um planejamento, eu vou executar errado. E vai demorar muito. Eu posso ter execução e planejamento. Só que se eu não for obcecado em ter aquilo lá, qualquer coisa que aparecer vai ser uma distração. Olha, me veio uma coisa aqui. Muitas pessoas são procrastinadoras, assim, profissionais. Você acredita que isso vem de um vício ou vem por falta de ter essas 3 palavrinhas na vida, em prática? Olha, os dois. A gente entende que o pessoal procrastina o que eles não acham importante. Então, gente, quando você procrastina, aquilo não é importante pra você. Você não consegue procrastinar deixa- uma vontade no banheiro, Exato. por exemplo. Exato. Não dá. Ou Então, você tipo vai assim, ou é você vai. fisiológico. Então é assim, exato. Vamos lá. E quando você procrastina, é você não fazer uma coisa que é importante. Então, se não é importante, não faz sentido você ter ela, certo? Não É faz um bom sentido. indício já pra arriscar da agenda, né? E aí você fica se lotando de um monte de coisa. Vamos lá, a gente fala no comecinho quando eu faço o começo da mentoria, eu pergunto a primeira coisa pra pessoa, qual que é a sua atividade-chave? Ai, o que é isso? O que você faz no seu dia, que se você não fazer, dá tudo errado? Muitas das pessoas vai falar trabalho. E pode ser o trabalho mesmo, de verdade. Não, claro. assim, hoje, a gente vive num mundo, gente, vocês podem falar o que vocês quiserem, mas sem dinheiro você não vive direito. Não É vive. mesmo. Entendeu? Então, tipo assim, você precisa trabalhar. Então, a atividade-chave é o trabalho. Então, eu vou trabalhar todos os dias. Então, que horário que eu trabalho? Estabelecer o horário. Vamos colocar aqui, pensar em números só pra gente entender. Da meio-dia às 6. O que eu vou fazer antes e o que eu vou fazer depois? Aí você começa a subcategorizar aquilo lá. Você vai falando, ó, depois eu trabalhar. O que é muito importante pra mim? O meu autocuidado. O que eu faço de autocuidado que se eu não fizer, não dá certo? Tipo assim, você pode falar que o seu autocuidado é tipo uma maquiagem. O meu é fazer minhas unhas toda Fazer as quarta-feira unhas. com a Vivi. Então é melhor eu falar pra você ir fazer suas unhas do que você ir treinar. Com certeza. Ou falar pra você... Eu até desmarco o trabalho pra fazer a unha. Exato, Porque foi um hábito que eu demorei muito pra pegar. exato. Uhum. Então você começa a entender tipo, o que é mais importante, entende? E realmente importante. A gente dá importância pra tudo. Entende? É assim, cara, não faz sentido você dar importância pra tudo. Nem tudo é importante. Nossa, incrível, eu gostei disso. Entendeu? Você tem que falar, cara, o que eu tenho que fazer que é obrigatório. E a atividade-chave, gente, é obrigatório. Não importa se você tá doente, se você tá brigado com a esposa e com o esposo, se tá bravo com o filho, se acordou mais tarde. Aí tem até uma brincadeira que eu ia trabalhar. Eu quase trabalhei numa imobiliária, né? E aí o gestor lá falou assim, e você vai, eles dão tudo pra você, e você tem que fazer o TVN. Te vira, neguinho. Adorei. Te vira, neguinho. Então eu falei que eu vou acordar às 6. Você acordou às 6h30, tu já perdeu meia hora do seu dia. Então te vira pra pegar essa meia hora. E, cara, isso mexe com tudo, não é? Você falou dos 10 minutinhos. Se você acorda 10 minutos atrasado, chega 10 minutos atrasado no seu trabalho, você começa a achar que as pessoas já estão te enxergando estranho. E aí a sua autoconfiança já vai diminuindo. E tudo começa a ficar meio mais ou menos. Exato. E a gente tá numa sociedade hoje que é muito mimada. Muito mimada. Ah, Você com não pode certeza. falar um A que a pessoa, ai, nossa, falou assim comigo. Pô, e aí?
tipo assim, cara, você não aguenta tomar um tranco, tipo, pô, vamos Não tá lá, falando de firmeza. abuso moral, a gente tá Não, falando mas, tipo aqui assim, de uns sabe? toques, né, de uns feedback, assim, construtivo pra pessoa melhorar no trabalho, pra pessoa se melhorar como pessoa. Exatamente. E aí você dá um feedback pra uma pessoa, ela acha ruim. E aí, o que é o pior das coisas ainda? Pega um colaborador seu. A maioria da galera fala assim, eu quero um aumento. Pergunta por quê pra pessoa. Aí, olha o porquê da galera de hoje. Aí eu coloco muito geração Z, tá? Eu sou geração Z, mas eu tenho que falar porque aí é a parte ruim da geração Z. Eu chego no horário, eu faço meu trabalho, eu entrego as coisas bonitinho, tudo que me pedem eu faço. A obrigação virou uau. Isso não é o mínimo que você tem que fazer? Eu sou pago pra isso, pra fazer esse mínimo. Uhum. Essas são as pessoas que, vamos lá, performam. Performance é puramente desempenho. Desempenho é alguma coisa. Uhum. A alta performance é quem faz além. Eu vou entregar, a pessoa pede A, eu entrego A e B. Ou A e um pedacinho do B. É mais do que o que é prometido, do que a pessoa pede. E muitas vezes não precisa pedir, a pessoa pega e faz. Esses caras são diferenciados no mercado. Com certeza. Porque o que eu mais ouvi era que isso não está na minha carteira. Poxa vida, precisou resolver esse seu contrato aí, hein? Vamos acrescentar essa atividade. Porque é uma atividade que depende da outra. Às vezes você precisa, sei lá, limpar a sua bancada, ainda mais quando a gente trabalha com alimento. Precisa ser bem limpa e higienizada sim, para depois colocar o alimento ali. Mas daí a pessoa fala assim, eu não limpo, não faz parte da minha carteira. Como? Tipo assim, faz uma coisa. É um detalhinho bobo, sabe? mas... Fala assim, eu tô dando dinheiro pro cara que já é rico. Cara, o cara paga teu salário. Isso é uma mentalidade também que não é de crescimento. Não, é a pessoa que quer, tipo, as coisas de mão beijada. Tipo, sabe? Não tem como você ter uma vida legal tendo as coisas de mão beijada. Tipo assim, você tem que correr atrás de alguma coisa. Mas isso vem de casa, não vem? Vem também. Vem da educação de pai e mãe. Vem de criação. E aí você pensa, tipo assim, eu vi um vídeo esses dias pra trás que me fez refletir, e é verdade. É melhor do que vamos pensar assim, vamos falar de carros. O herdeiro, quando ele recebe uma Mercedes, ele tem um nível de satisfação. Uhum. Se é um cara que comprou, vamos lá, um dos mais baratos do mercado, o Kwid. Um Kwid, só que você trabalhou pra isso. Uhum. O teu nível de satisfação é muito melhor do que desse aqui. E você tem muito mais repertório do que esse cara aqui, que só recebeu. É repertório. Por isso que muitas pessoas estão num vazio, né? Exatamente. Você falou da obsessão, né? Que é pra você conseguir planejar, executar. Planejar, executar, tem que ter obsessão. A obsessão é como se fosse o combustível. É combustível, você tem que querer muito. Eu posso te ensinar tudo, Gabi, mas menos te ensinar a tá afim. E como você consegue extrair esse... Porque é quase que um instinto. Vai brigar com os instintos principais, que é se reproduzir, que é preservar a vida, zona de conforto, né? Exatamente. Entrar na caverna ali, às vezes da procrastinação, e ter prazer. Como você consegue tirar isso do cliente, do seu mentorado? Eu falo assim pra ele, primeira coisa, a gente faz uma ferramenta que tem muito no coach, que é o mural da vida. Uhum. Onde você quer chegar. Você se visualiza aqui. É isso mesmo que você quer? Que preço você está disposto a pagar para chegar aqui? Tem que ser obcecado nisso daqui. Vamos supor, aí ele coloca lá, eu falo muito para olhar as fotos. Toda sessão, toda mentoria a gente olha as fotos. Eu falo assim, ele coloca lá assim, normalmente o pessoal põe carro, né? Tem um carro. A mentorada minha, ela colocou uma Mercedes que custa 2 milhões. Uau! Beleza, cara, essa Mercedes, não vale mais a pena você ter essa Mercedes do que você ficar procrastinando 15 minutos que eu tava acordando nessa hora? Errada. Você coloca a Mercedes em jogo. Isso, você traz a dor ou a felicidade da conquista. Não tem, cara, você não tem, se você quer, não quer. Pra você tem que querer, você tem que fazer. Segue isso, você vai conseguir chegar. Planeja, executa e obsessão aqui, ó, vidrado. Se eu não tivesse obsessão, Gabi, eu não teria emagrecido o que eu emagreci. Não só de emagrecer, mas eu não teria feito formação, eu não teria feito curso, eu não teria lido tanto quanto eu li. Gente, eu li 20 livros em 18 meses, mais ou menos. Uau. 20, eu nunca tinha lido nada. Zero livro. Nada. Nos livros de escola, nas aulas de literatura, resumo por capítulo, vamos pro debate. Uau. E aí eu desenrolar, porque a gente combinava a pergunta antes, eu era amigo de todo mundo, então eu sabia cada um me perguntar, já tava de boa. Usava network ali. Exato, entendeu? Então, dar um jeitinho. Só que me prejudicou, não tem?
E agora eu tô recuperando prejuízo. Veio a partir de uma dor? Veio, na verdade, Gabi, questão de... Veio. Nossa, veio. Sabe, quando eu tava lendo aquelas... Eu tava começando a aprender gestão financeira pra fazer investimento em bolsa. E aí, quando você entra no site da plataforma, na plataforma, eles colocam tempo de leitura. Eu vi lá 5 minutos, eu fechei e não quis ler. Pra aprender o que eu precisava aprender. Eu falei, tá, alguma coisa tá errada. Eu precisava aprender isso daí na época. Porque eu falei, pô, não quero depender de assessor de investimento. Eu quero fazer eu ali, mexer ali no simples que dá pra entender. E aí isso é outra coisa, falando em gestão de tempo, que as pessoas fazem muito errado. As pessoas querem aprender um pouco de tudo e não quer ser especialista em nada. E tá lá no comecinho da conversa. Exato. Então, a partir de uma dor, eu entendi. Eu comecei a querer pegar tudo, estudar um monte de coisa. Gente, não precisa. Você tá gastando energia com algumas coisas que não precisa. Que nem, vou exemplificar aqui o que eu fiz com a mentoria, tá? O que eu dou pras pessoas? Conhecimento. Sim, claro. Gestão de tempo. Produtividade. Então, o que eu preciso estudar? Isso. O que eu tava estudando? Gestão financeira. Finanças, tipo assim, de bolsa, de criptomoedas, essas coisas. Se eu vendo isso, por que eu tô estudando isso? Qual que é o sentido disso? Parece óbvio, mas tem muita gente assim. Tem muita gente, tipo assim, gente, vocês estão querendo estudar um monte de coisa que não tá sentindo no que você quer seguir, não faz sentido. É um desfoco, né? Fala assim, teve gente que veio conversar comigo, a gente foi fazer umas parcerias, aí eu quero te ensinar a apertar o botão. Eu falei assim, cara, eu quero o botão apertado, eu não quero aprender isso daqui. Não tem necessidade de eu aprender isso. E isso nesse momento, tipo, não faz sentido agora. Eu tenho que estudar pra dar conteúdo pro meu mentorado e ele seguir ali e conseguir fazer. Por quê? Porque se eu não der conteúdo, não entregar pra ele, ele vai procurar outro. Vai. Embora o meu nicho não é tão grande, ele é bem escasso de pessoas. De muitos que se interessa, né? Todo mundo precisa, mas poucas pessoas se interessam. Hoje, quem fala assim muito, que eu gosto muito, é o Jota e a Luana Carolina. Luana Carolina de Curitiba e o Jota de São Paulo. E tem eu não sei se é Geraldo. É um cara também que fez aquele livro da Tríade do Tempo. Putz, não é o Rufino, né? Não é. É um cara muito legal, eu gosto dele. Não vou lembrar agora, não vou lembrar. Ele é bacana pra caramba, ele fala exatamente disso daí. Ô, Matheus, eu tenho uma dúvida, assim. Qual ferramenta você usa para as pessoas que têm um planejamento? Você teve lá 1 ano e meio. Aí você falou assim, não, 1 ano e meio é muito para mim. Porque as pessoas desistem no meio do planejamento. Elas começam a se cansar, porque no início é uma energia, né? Você vai lá, eu vou conseguir conquistar. Aí no meio do caminho parece que você acostuma com aquilo, começa a ficar tedioso. Aí ali muitas pessoas desistem de alcançar o que elas gostariam, assim. A meta, o objetivo, a Mercedes, os 30 quilos a menos. Exato. Como faz para essa pessoa não desistir no meio do caminho? Vamos lá, Gabi, vamos pensar assim, ó, vou tentar exemplificar as contas aqui, porque pra melhorar o meu raciocínio. Tá. Vamos supor que você quer ganhar 30 mil por mês, tá? 33, põe aí. 33. Vamos lá, 33. Quanto que isso é por semana? Ixi, eu tenho que fazer conta, hein? Entendeu? Quanto que isso é por dia? Tá. Quanto que isso é por hora? E aí, beleza, por hora. Aí a gente tá falando de tempo. Mensurando tudo. Mensurando tempo. Se eu falar de vendas, na hora que você vai lá, muita gente, ligação, prospectou, faz call de venda, faz aquele funilzinho. Quantas ligações eu preciso fazer para conseguir converter em reunião, para fazer uma reunião de fechamento? Tá. Eu tenho a minha meta diária. O que eu tinha feito? O que eu fiz? O primeiro mês, foi observação pura, tá? Eu tive que entender meu corpo também, que eu não sabia como que tava. Sim. Primeiro mês, aí vocês fazem para qualquer negócio de vocês, tá, gente? Racionaliza isso. É top isso daí. No primeiro mês Muda a vida. Eu tinha perdido 8 quilos no primeiro mês. Muito louco. Falei, vou fazer assim e vou perder. Perdi. O que eu fiz? Semana 1, isso. Semana 2, isso. Você metrificou tudo. Metrifica. Olha o que você tá fazendo. Que é o que eu te falei, 200 Coloca treinos. os olhos. Coloca os olhos. Vai lá, semana por semana. Faz um acompanhamento. Tem que acompanhar o que você tá fazendo. E o que eu fiz pra ter aquele resultado? Cheguei lá. Pegou o mês, menos 8 quilos. O que eu fiz? Deu certo? Aí, o que eu falei? Resultado. Deu resultado? Vamos replicar. Não deu resultado? Troca. Boa. Aí, o que acontece? Você aumenta o nível de satisfação. Porque quando fala 30 quilos, cara, é muita coisa. Muitos pensam assim, ixi, nem vou começar. Não vou. Aí, quando você fatia, né? Mostra pro seu cérebro assim, é possível
Tá vendo? São É 800 possível. 800 calorias, vai, 800 gramas por dia. É possível. Aí dá uma sensação de você tangibiliza aquilo. Fala, opa, peraí. Por hora agora que eu vou conquistar esses 33 mil no final do mês. Porque, cara, 33 mil é muito dinheiro, assim. Se a gente for colocar na média do brasileiro. É Poxa, muito dinheiro. Isso. Aí fala, cara, será que... Bom. Aí tem aquelas crenças de merecimento que vem junto. Você identifica tudo isso do cliente. Muita coisa eu pego. Vamos, o que eu fiz, que foi pro casal que eu mentoro hoje, um dos casais que eu mentoro hoje, foi o jogo deles, que a gente entendeu. O rapaz, ele tem um perfil comportamental que ele é muito influente. Ótimo. Ele conversa muito bem. Então, normalmente, quem é influente tá aí nas vendas. Sim, claro. Entendeu? Óbvio, né? E aí, ele tava na gestão. Ele tava na parte de organização, na parte... Tá. E a mulher dele, totalmente organizada, bonitinha, processo, toquezinho e tal. Tá no lugar errado. A gente inverteu. Aumentou o resultado deles. Com certeza. No primeiro mês de mentoria. No segundo mês, a gente entendeu. Tá, vamos aumentar isso. Aumentar essa organização de vocês? Vamos. Como que tá o tempo de vocês? A gente tá sem tempo, tá tendo que ficar dormindo muito tarde, não tá dando. Vamos lá, o que vocês fazem? Pá, listei tudo que eles fazem na empresa. Eu entendi que, vamos jogar números, assim, de 80 demandas, 40 um designer faria. Aí eu falei assim, gente, contrata um designer e você... Ele chama Pedro. Eu falei, Pedro, vai pras vendas. Vende, traz mais cliente, joga pra designer fazer arte. Tu é empresário e perdendo tempo fazendo arte? E gasta tempo, hein? E arte, né? E Demora, é arte, detalhada, tudo. Demora pra gente fazer isso. Sim. Entendeu? Então, tipo assim, são coisas que não... Falei, gente, contrata um cara, dá o salário que ele pediu lá, vai lá, faz entrevista, põe um teto ali e joga a demanda pro pessoal. E outra, e o tempo que é precioso fica pra produção do que realmente importa, do que realmente ele é bom, né? Muitas pessoas estão perdidas em atividades que elas não são tão boas assim. Exato. Vai desperdiçando, é desperdício, não é? É desperdício. E aí tu olha, se eu te falar de horas, eles trabalham hoje da 1 às 7. Eu preciso contratar sua mentoria, Matheus. Meu Deus! Eles trabalham da 1 às 7 de manhã, total autocuidado pra eles. Uau. Aí eu brinco, né? Falei assim, eu liberei o autocuidado pra eles. Falei, ó, pode ir, ela gosta de fazer unha, terapia capilar, essas coisas assim, sabe? Falei, pode fazer. Que é um investimento também. Quais são os hábitos das pessoas que têm alta performance? Olha, a gente identifica padrões. Padrão, todos treinam, fazem atividade física regular, tipo, quase todos os dias. Isso. Tem uma boa alimentação. Família é um pilar essencial. Esse aí eu entendi. Todos dormem bem, grande parte, que é saudável e não vive de remédios. E são pessoas extremamente organizadas. E para ser organizado, precisa ter uma mente organizada. Com certeza. Porque o que a gente é dentro, a gente reflete Como no que você fora. organiza as suas ideias? Agenda. Boa. Põe uma agenda, ó. Aí muita gente fala, não, que template de Notion que você vai me dar, de to-do list, de não sei o quê. Papel e caneta. Papel e caneta, ou no máximo, se eu vejo com uma pessoa muito da tecnologia, Google Agenda. Só. Boa. Só. Não precisa fazer mais nada. E alarme no celular. Alarme no celular é batata. Muito bom. Só isso, não precisa de muita coisa. Porque se eu vou lá e falo pra pessoa, você tem que fazer um Notion. Até ela fazer o Notion, demorou muito. Porque a pessoa não sabe mexer, não tá acostumada. Eu nem começo. Ou pegar um Notion pronto. O que é isso? Aí tem que perder tempo ensinando a pessoa. Alarme no celular, põe aí, o que você vai fazer tal hora? O básico funciona. Funciona muito. E qual é o maior ralo de tempo das pessoas hoje? É óbvio a resposta pra mim, não sei se é a mesma sua, mas... O que você acha? Por que você acha? Eu acho que é o celular. Eu acho, eu tenho certeza absoluta. Pra mim, eu tô falando de mim, tá, gente? Tem gente que fala, nem mexe no celular. Se eu for olhar aqui, cara, eu nem vou contar o tempo. Exatamente, celular. Porque a minha desculpa eu trabalho com celular. Tá tudo no celular. E as redes sociais vão roubando sem querer, a gente nem vê. Tá tão no automático que você tá lá nas redes sociais achando que tá trabalhando. Exatamente. Aí hoje meus mentorados, eles produzem conteúdo. Eles são videomakers, têm agência de marketing. A gente diminuiu o tempo de 6h30 de celular para 3. Em 2 meses de mentoria. Como? A gente tá falando de 3 horas de celular. 3 horas de celular. Acho que o meu já deu 6 agora. A média que a pessoa fica hoje, as pessoas ficam hoje, é entre, se eu chutar baixo ainda, entre 4 a 7 horas. Baixíssimo. Você chutou muito baixo. Muito baixo, 4 a 7 horas. Eu tenho tempo, tipo, dias esporádicos eu passo 2 horas por dia.
Faço 4 blocos de meia hora no meu dia. Por isso você demora pra me responder, né? Eu tenho Agora hora pra eu entendi. responder. Eu tenho Agora hora eu pra te entendi. responder. Eu tenho hora pra te... Eu tenho hora pra te responder. Tem gente que às vezes quer muito assim, porque eu esqueci de falar mesmo, mas assim, eu falo, ó, eu respondo o WhatsApp às 2, às 6, às 8 da noite Que e às ótimo. 9 horas da manhã. É o horário que eu respondo. Nossa, eu vou sair daqui. Isso! Ó, eu não sei se você anotou. Teve muita coisa aqui importante que o Matheus falou. Ele falou de metas smarts, falou de 5W2H, falou muita coisa assim que é difícil de se falar, mas pra se colocar em prática é super simples, né? Entre em contato com o Matheus já, tá, gente? Exato, gente. A primeira coisa que eu vou fazer, depois que eu terminar de trabalhar hoje, eu vou colocar o horário, Matheus. E me cobra. Põe o horário de tudo que você Pra faz, responder. gente. Melhor Não, coisa. pra responder as mensagens. Eu gosto de responder na hora. Aí quando eu não respondo na hora, eu não respondo nunca mais. Tem que responder na hora. Na hora não. Tem que colocar horário. Na hora programada. Pra gente finalizar. Fala um pouquinho sobre o que você oferece para o seu cliente hoje, além das mentorias. Você também é palestrante, tem o podcast, Sim, que incrível, que eu exatamente. espero ir lá em Com breve. certeza, tá convidadíssimo. Seu podcast é top. Ó, o que é o, vamos lá, meu leque de opções, né? Tem Aham. a mentoria individual, que eu faço 1 a 1 com a pessoa, eu faço até em casal, se for preciso, pra gente ajustar toda essa rotina. Lá, eu vou pegar tudo que vocês fazem, vou estratificar, vou comprimir a rotina pra você fazer. Vai basicamente mitigar, isso que eu faço. Pegar com Vou a dar uma pinça. mastigadinha, a gente vai fazendo, vai conversando. Mentoria é legal, a gente faz normalmente de uns 2, 3 meses de acompanhamento, mas Você tem cara de bravo, Matheus. eu sou. Mentor bravo. Ai, Matheus. eu pergunto sempre, a primeira pergunta que eu faço antes de a pessoa fechar comigo, eu falo, você tá preparado pra ouvir o que você não quer? Primeira coisa. Então, além disso, eu tenho um e-book também que tá disponibilizado no meu Instagram, é só clicar no link lá na minha bio. Qual que é o Vocês Instagram? podem ter Mateus com TH e 2 S, Caldeira. Eu resolvi complicar, tá, gente? Desculpa aí. Uhum. Mas tem esse e-book também, só não lembro o valor dele, mas tá na Hotmart, tá? Mas tá, gente, tá. Eu lembro que eu brincava. Tá menos que o valor que vocês pagam numa pizza. Então, assim, tá de boinha. 47, com certeza. Deve estar esse preço, brincadeira. Colocando o preço no e-book dele. Não, eu acho que tá menos, tá bem baratinho. Tá. Eu fui bonzinho, né? É mesmo. Tem um guia, tem coisas práticas, eu coloquei bastante coisa. Tá. Além disso, tem o podcast, que eu entrevisto empresários, eu coloco assuntos interessantes que eu acredito que vai agregar. É um podcast que dá muita visão pra vocês, muito conhecimento. Eu gosto de levar conhecimento, propagar conhecimento, eu acho bacana. Sim. E além disso, estou lançando no mês de abril minha mentoria em grupo, minha primeira mentoria em grupo que eu vou fazer. Vão ser 4 encontros que eu vou fazer com o pessoal. Presenciais, online? Não, vai ser online, vai ser no Zoom que eu vou fazer, ou no Google Meet, vou decidir a plataforma depois. Mas eu vou fazer porque eu entendi que dá para ajudar mais pessoas. Dá. Mais pessoas e para ajudar a gente precisa também, tem aí um último insight que eu tive que foi, não adianta eu ter luz se eu não iluminar a pessoa. Exatamente. E se eu tive um bom resultado, por que não passar esse conhecimento adiante? Eu quero passar isso para vocês. Então, inscrições abertas. Quem quiser, já me chama no Instagram. Manda lá, mentoria, ou podcast, ou pode ser franca. Qualquer uma das opções. Manda pode ser franca. Manda pode ser franca, pode ser. Que aí eu já sei o que é. Aham. E... Ai, Gabi, eu tenho que fazer isso. Por Quem favor. vir pode ser franca vai ter 50% de desconto. Pode ser na mentoria em grupo? Pode ser. 50? 50, pode mandar bala aí. Nossa! Decidi isso agora, tá, gente? Agora Tô que valendo eu- muito, hein? Ó, manda, por favor. Agora Manda. é por honra, tá? Pode ser franca, então. Pode ser franca. Eu já mando lá 50% de desconto na mentoria. Que então, incrível, eu pode gostei. ser 4 encontros, já vamos mandar bala, vamos se ajudar a se organizar, que eu vou ajudar muito vocês. Agora, o último recado para aquela pessoa que tá perdida. Já falou, ixi, eu não. Já tentei ferramenta, já tentei metodologia, já tentei mentoria, já tentei de tudo. Sou um procrastinador, tô paralisado, não consigo sair do lugar. Gente, vamos lá, de recado. O que eu falaria, tá? Primeiro, se organizem, planejem o que vocês precisam, tenha uma visão de onde você quer chegar e tenha obsessão, tenha planejamento e execute. Esses 3 pilares são essenciais, é um padrão que eu identifiquei com muito estudo que precisa ser seguido. E não se preocupa quando você querer mudar de vida, ser uma pessoa mais organizada. Vão ter pessoas que vão querer parar a sua vida, vão falar, você tá se achando demais. Mas você tá querendo ir pra um lugar que você não pertence. Você tá querendo ir pra um mundo que é ilusório. Não liga pra isso. Filtra o que você ouve. Filtra. Porque se você filtrar tudo que você ouvir, você define o que você vive lá na frente. E
Você para de procrastinar os seus sonhos. Então, tenha obsessão, tenha planejamento, execute com organização e muita vontade. Isso, eu falo, né? Quem tem vontade já tem metade. Então, vontade mais o método. Não tem como dar errado. Uau. Tudo que eu fiz e apliquei nisso, deu certo. Então, é isso que eu deixaria. Uau, Matheus Caldeira, arrasou, Matheus. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Obrigada por ser generoso e intelectual. Passou todo o conhecimento aqui pra gente. Muito obrigada mesmo. Eu espero logo em breve estar lá em Ribeirão Preto, no seu Life Club. Life Club Podcast. Uau, que Por incrível. enquanto. Já dei um spoiler, já só tô muito Já dando deu, né? spoiler de umas coisas, né? Mas Aí, é gente, bom. por enquanto é Life Club Podcast. Então, se você quiser saber mais, segue também o podcast, lifeclub.podcast, que vai ajudar bastante. Muito obrigada para você que foi até aqui, ó. Compartilha esse programa que tá sensacional. Vai que você tira um procrastinador do sofá e do celular, né? Não é nem no sofá, agora é celular. E curtam aí a página do Pode Ser Franca, se inscreve no canal, compartilha esse programa para mais pessoas e até o próximo episódio. Tchau, Matheus. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.